Olá. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo tem o título de Na casa de meu pai há muitas moradas. Essa é uma frase que foi dita por Jesus, que está escrita no capítulo 14 de João, os versículos de 1 a 3. Jesus estava ali no cenáculo com seus discípulos, o episódio de Judas, ele já tinha saído da sala, e Jesus estava ali conversando com os seus discípulos, e então ele fala a seguinte frase, olha só: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. As moradas a que Jesus se refere, certamente, são planetas habitados no universo, mas não só isso. Em cada planeta há também diferentes moradas durante o período entre uma encarnação e outra. Além da crosta onde nós habitamos, que andamos sobre o solo e tudo, quando ao desencarnar, nós habitaremos diferentes moradas no mesmo planeta, só que em faixas vibratórias diferentes. Da pessoa muito, muito ligada à matéria, muito egoísta, muito orgulhoso, esses apegos à matéria que a gente conhece bem, onde predomina o mal, essas coisas, ao desencarnar, a pessoa vai habitar planos de frequência vibratória mais baixa, condizente com o seu modo de pensar e sentir. Já as pessoas que conseguem superar o egoísmo, que praticam a caridade, que são pessoas dedicadas ao bem, são pessoas que perdoam, esses ensinamentos espiritualizados, que Jesus nos trouxe. Esses emitem de si vibrações de frequência mais alta. Então, ao desencarnar, são atraídos para ambientes de frequência condizente com a sua maneira de pensar e sentir. Então, há, neste caso, diferentes moradas no mesmo planeta. Além de existir diversos planetas diferentes, várias moradas em planetas, há também, no mesmo planeta, diferentes moradas. Allan Kardec examina, que é o que nós vamos comentar hoje, apenas estes aspectos dos diferentes estados da alma na erraticidade. Erraticidade é o estado do espírito entre duas encarnações. Se eu desencarnou, está na erraticidade. Enquanto houver necessidade de reencarnação, a pessoa vive nesse estado de erraticidade. Quando for espírito puro, aí já não tem mais isso, é um espírito livre e tudo. A erraticidade corresponde à necessidade do espírito de reencarnar em planetas, em ambientes de natureza material. Então há erraticidade entre uma encarnação e outra. Quando a pessoa não tiver mais atrações dentro de si para aspectos materiais da vida, ele não precisa mais reencarnar, então não há mais erraticidade. Mas Kardec ele fala uma frase, logo no começo deste subtítulo,
diferentes estados da alma na erraticidade, que ele faz essa abrangente visão que eu acabei de colocar. Ele fala assim, examinando os dizeres de Jesus. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. É isso. Então, tanto os mundos onde o espírito vai reencarnar, ou no mesmo mundo, onde, ao desencarnar, onde ele se situa, aí está definidas as moradas, né? Então, tá. Kardec faz, na sequência desse subitem, diferentes estados da alma na erraticidade, 3 aspectos que caracterizam o espírito após desencarnar. Qual é a situação da pessoa que desencarna? Como identificar a morada para onde será atraído por afinidade? Ele destaca 3 situações, veja só. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, do planeta onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Isso tem a ver com a natureza íntima dos nossos pensamentos e sentimentos. Se são muito materializados, muito animalizados, somos naturalmente atraídos para ambientes materiais, brutos, por afinidade, por arrastamento magnético e até mesmo gravimétrico. Agora, quando um espírito ele é desprendido pelas suas ações de sentimentos, de caridade, de benevolência, de perdão, de indulgência, estes sentimentos elevam uma frequência vibratória íntima, emitida de si, e esse desprendimento da matéria faz com que ele possa estar livre da atração dos planetas onde viveram e podem circular no espaço universal livremente, conforme a sua vontade. Olha só. Ele fala um outro aspecto, ele diz assim: enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Veja como há uma relação entre a natureza do sentimento e do pensamento muito materializado, muito animalizado, com a frequência vibratória. A frequência vibratória baixa não emite luz, então é atraído para regiões sombrias, condizente com o seu estado natural de ser, as emissões do seu íntimo. Já os espíritos desprendidos, eles têm a frequência vibratória mais alta e emitem luz. É natural. Quanto mais alta a frequência, mais luz. Coloque um arame sobre o fogo e deixa parado ali em cima do fogo. O que vai acontecer? Aumenta as vibrações dos átomos e começa a emitir luz. Você vê o arame fica vermelho, se deixar mais tempo ele acaba ficando branco de tanta vibração. Mesma coisa. E o Kardec, ele examina um outro aspecto também. Aqui ele já falou dos espíritos culpados e dos bem-aventurados. Agora ele fala, enquanto o mal, a pessoa maldosa, a pessoa má, enquanto o mal, ao retornar ao plano espiritual, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado,
sem consolação, separado dos que constituíam o objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais? O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Então veja, as moradas, elas têm relação direta com a natureza dos nossos pensamentos e sentimentos. Por isso que Jesus fala das bem-aventuranças, bem-aventurados. Tem as bem-aventuranças lá no Sermão da Montanha, né? Então, esses destaques de Kardec, quando ele fala apenas nos diferentes estados de alma, entre duas encarnações, na erraticidade, no mesmo planeta. No próximo vídeo nós vamos examinar os mundos habitados, que nós vamos verificar que tem a mesma correspondência, a mesma lógica. É o estado íntimo nosso, aquele cultivado aqui na Terra, que ao retornar ao plano espiritual, que vai definir a nossa morada. Os livros de André Luiz, da psicografia de Chico Xavier, nós começamos com o Nosso Lar, lá nós vemos isso. Quando André Luiz comenta que ele desencarnou e vai para uma região sombria, porque ele estava muito ligado às coisas da Terra. Demora ali um tempão até que ele consegue se desvincular daquele orgulho que o mantinha preso às coisas do mundo. Ele faz uma oração em grande humildade, né? Aí então ele pôde ser levado para uma região de frequência mais alta, uma região melhor, que é a colônia Nosso Lar, e aí por diante. Há diversos livros do André Luiz que citam essas diferentes moradas, esses planos vibratórios que caracterizam as diferentes moradas no mesmo planeta. Nós vemos, por exemplo, a obra escrita no século XIV, no século XIII e XIV, por Dante Alighieri, a Divina Comédia. Ele descreve ali o inferno, o purgatório, o paraíso, que são essas diferentes moradas. Ele teve em desdobramento, levado por um espírito superior, que o mostrou, e ele, ao retornar ao corpo, acordar, ele escrevia aquilo em forma de poema. Isso é muito, muito interessante, tudo isso aqui. Há uma passagem que eu quero mostrar, que está nesse livro aqui. É o Paulo e Estevão, né? Esse livro foi publicado em 1945. Ele é uma psicografia de Chico Xavier, escrita pelo Espírito Emmanuel. E conta a história de Paulo de Tarso. Então, o próprio nome já mostra, né? Mas tem uma passagem que ele comenta, após ele ter já encontrado com Jesus às portas de Damasco, passado as primeiras dificuldades, ele estava muito aflito, foi para a casa do pai, na cidade de Tarso, ver se encontrava ali algum aconchego familiar, que desse a ele um pouco de paz e tal, naqueles tormentos que ele vivia, aquele sofrimento, as pessoas já não recebiam mais e tal. E ali o pai também o recusa, põe para fora. Ele sofrido, ele se afasta da cidade, vai lá para a região do Tauro, onde numa caverna, muito cansado, esgotado, ele se deita ali, dorme, e ele descreve o que ele viu. Eu vou ler aqui, é uma passagem muito interessante, onde fala num desses planos vibratórios. Isso está escrito na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 2 até 4. Quem tiver interesse, veja lá, segunda carta de Paulo, né? Lá está escrito assim, na carta de Paulo, na segunda epístola: conheço o homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Isso ele escreveu na carta aos Coríntios.
Quem já leu lembra claramente dessa passagem impressionante. E aqui no livro Paulo e Estevão, há um relato que Emmanuel faz dessa passagem. E eu quero ler para vocês, porque o Emmanuel consegue traduzir a natureza deste plano espiritual, desta morada, né? Ele estava lá na caverna tentando dormir. Breve, em doce quietude do cérebro dolorido, sentiu que o sono começava a empolgá-lo. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe grande alívio. Estaria dormindo? Tinha a impressão de haver penetrado uma região de sonhos deliciosos. Sentia-se ágil e feliz. Tinha a impressão de que fora arrebatado a uma campina tocada de luz primaveril, isenta e longe deste mundo. Flores brilhantes, como feitas de névoa colorida, desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas, rasgadas na região banhada de claridades indefiníveis. Tudo lhe falava de um mundo diferente. Aos seus ouvidos soavam harmonias suaves, dando ideia de cavatinas executadas ao longe em harpas e alaúdes divinos. Desejava identificar a paisagem, definir-lhe os contornos, enriquecer observações, mas um sentimento profundo de paz deslumbrava-o inteiramente. Devia ter penetrado um reino maravilhoso, porquanto os portentos espirituais que se patenteavam a seus olhos excediam todo entendimento. Olha só que maravilha. É interessante para nós conhecermos bem estas questões, porque nós é que vamos definir a morada que nos caberá após concluir a encarnação aqui na Terra. Nós somos naturalmente atraídos por afinidade para regiões cujas vibrações, cuja frequência vibratória corresponde às nossas criações íntimas. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, a média do que cultivamos no dia a dia aqui na Terra. Se é muito ligado à animalidade, baixa frequência. Se é ligado à espiritualidade, o perdão, a caridade, a benevolência, a compreensão, a fraternidade, solidariedade, essa natureza de emissões íntimas definem a nossa posição vibratória. E ao desencarnar, somos atraídos pela região do plano espiritual, aqui mesmo na Terra, correspondente a essas frequências que cultivamos durante a encarnação. Fica aí esta mensagem no início desse capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Há outros aspectos naquele dito de Jesus ali que poderíamos examinar, mas fica para outra ocasião. No próximo vídeo, vamos falar agora sim dos mundos habitados. O título, inclusive, do item que vamos examinar é Diferentes categorias de mundos habitados. Até lá, então. Fiquemos com Deus.